pra vocês, assim, uma questão que é muito latente na nossa sociedade, tá? Então, vejam, ao longo dos 8 anos que eu atendi, na minha clínica, no meu consultório, eu levantei, sabe? Ficou muito claro pra mim o quanto as crianças tinham dificuldades escolares por conta de uma imaturidade cognitiva. Qual que era o panorama que eu conseguia perceber, tá, nos meus atendimentos? Que eu tinha, tá, 60%, certo? Das crianças, dos aprendizes, tá? Aqui eu tinha 30 e aqui eu tinha 10, certo? O que acontecia? Gente, isso daqui não é bobeira, tá? É coisas assim que eu fiz levantamentos, tabelas mesmo, e eu não tô dizendo isso pra vocês só da minha cabeça, certo? Realmente foi algo que eu consegui constatar no meu público de atendimentos, tá? Mas aí vocês vão ver que depois a ciência e todas as pesquisas vão, elas concordam, elas vão ao encontro disso aqui que eu trago pra vocês, tá? Então, olha só, 60% das crianças que eu atendia e que tinham uma necessidade especial ali em relação à aprendizagem, tá? Elas tinham somente o que eu chamava, e o que, enfim, né, uma expressão aqui, uma imaturidade cognitiva, certo? Quando eu pulava aqui para os 30%, o que era esses 30%? Já eram crianças que tinham consequências. Essa é a imaturidade cognitiva. Então, aqui, eu tô trabalhando com 90% das crianças, certo, gente? Olha que forte isso. E somente 10% das crianças tinham realmente um déficit, alguma coisa, um transtorno, ou um espectro, que eu não vou entrar aqui nesse ponto com vocês, porque não é o objetivo, certo? Mas então vejam, 90% das crianças tinham uma maturidade cognitiva ou já uma consequência dessa imaturidade, ou seja, elas já tinham lacuna de conteúdo, elas já não tinham sido alfabetizadas, e daí elas já não tinham entendimento do conteúdo porque elas não estavam conseguindo ler, né? Aquela bola de neve que vai acontecendo. E aí, nesses tempos atrás, de tanto eu falar isso, porque, gente, sério, desde que eu iniciei a minha carreira de psicopedagoga, eu falo sobre isso com os pais, nas minhas redes sociais, antigamente, lá no início tinha blog, né? E gravava vídeos também já. Então, assim, eu sempre falei sobre isso. Só que de uns tempos pra cá, começaram a pipocar, tá? Pesquisas e notícias que vão ao encontro disso que eu tô falando pra vocês. Então, olhem só, por exemplo, saiu esses tempos atrás uma notícia, eu vou colocar pra vocês um print só pra vocês entenderem que não é da minha cabeça isso, tá bom? Sobre uma pesquisa que fala que as crianças, tá, de hoje, dessa geração de hoje, elas têm o cognitivo abaixo dos seus pais. O que isso significa, gente? Pela primeira vez, tá, em toda a história da humanidade, crianças têm o cognitivo abaixo dos seus pais. O que isso significa? Que a humanidade sempre evoluiu. E que agora, nesse momento, nós estamos regredindo. Eles estão falando de uma população que não é só brasileira, tá? É uma população geral que está muito vinculada à tecnologia. Então, essa pesquisa aqui, ela é especificamente vinculada à questão da tecnologia, tá? Nós temos outras pesquisas, que aí eu considero até um pouco mais triste, tá? Que são vinculadas especificamente ao QI do brasileiro. Ah, Michele, mas eu não acredito em teste de QI. Ok, mas o que acontece é o seguinte, pode ser QI, pode ser o VISC, se você é uma psicóloga, pode ser com provas operatórias de Piaget, não importa. O fato é, se você trabalha com infância, você sabe que as crianças, elas não estão trazendo a performance que se espera de uma criança, tá? De acordo com a idade. Então, todas elas estão visivelmente atrasadas, tá? Você sabe, você que já é professora de tempos, você sabe que elas estão com uma imaturidade cognitiva. Então, essa pesquisa aqui mostrou que o QI dos brasileiros caiu, gente, tá? E aqui é muito triste porque só o Brasil demonstrou isso, tá? Essa pesquisa, ela foi de 1909 a 2013, tá? Se não me engano. Eu vou trazer para vocês também aqui bem certinho o print.
Então, assim, é importante, tá, saber, porque a gente pode também aqui fazer vários levantamentos de hipóteses. É válido, não é válido, a população que eles usaram é boa, não é, e tudo mais. Eu concordo, eu acho que a gente tem que ser muito crítico, e eu sou também, tá? Inclusive, em relação a essa pesquisa, eu tenho algumas críticas, mas volto a dizer, fato que nós estamos vendo que as crianças estão abaixo do esperado. E tudo isso está acontecendo porque nós vivemos um contexto, um panorama de que as crianças não manipulam mais o concreto, tá? Elas não vivem mais na natureza, elas não têm animal de estimação, elas não têm espaço para brincar, tá? E tudo isso faz com que as crianças fiquem somente sendo super protegidas em casa, conta da violência também, né? E na tecnologia. Então, gente, o que acontece? Quando uma criança está no celular, obviamente que tem toda a questão ali, que se você é uma estudiosa em relação à parte da neuro, você vai saber disso, vai saber explicar melhor do que eu. Mas tem um outro lado também, que é aquela criança estar ali passiva, quietinha, a tecnologia tem uma tela plana e o mundo não, o mundo é 3D, 4D, né? Então, elas não manipulam mais o concreto, elas não fazem mais estilingue, que o estilingue te traz uma noção de velocidade, de impulsionamento, de planejamento para fazer aquele instrumento, não te traz mais noção de velocidade, não te traz mais noção de espaço, né? Sempre falo alguns exemplos clássicos, tá? Que eu repito, e agora, se você ainda não ouviu nenhuma aula minha sobre isso, você vai entender, senão você vai ouvir rapidinho aí que eu já vou terminar. Uma criança que bate uma bolinha na parede, ela tem noção de distância, de velocidade, tá? Então ela tá brincando num espaço, ela tem essa noção. Se ela vê um fruto caindo do pé, ela tem noção de gravidade, de velocidade também, de amadurecimento das frutas e do como é o sistema da natureza, né? Se ela tem um cachorrinho dentro de casa, que seja um cachorrinho, mas ela tem noção de empatia com outros seres vivos e de se colocar no lugar do outro, tá? Se vocês puderem se aprofundar nessa questão da epistemologia genética, você vai ver que essa questão de se colocar no lugar do outro evolui muito o cognitivo das crianças, tá? E tem uma explicação lógica para isso, que é muito legal. Então, o fato das crianças não estarem mais manipulando o concreto, porque elas estão todas em casa, trancafiadas, e eu não tô falando disso por conta dessa crise que a gente tá vivendo agora, isso já vem de anos, gente, olha aqui ó, a data, tá? Agora, é fato que as coisas vão piorar, né? Já estão piorando, e quando vocês forem receber essas crianças, esses aprendizes, vai ser um contexto muito triste, tá? Porque se aqui já estava desse jeito, imagine agora, né? Então, gente, é fato que para você ter resultado no teu trabalho, na tua carreira, você vai ter que trabalhar concretamente. E vai ter que ensinar o pai e a mãe a trabalhar concretamente, tá? Porque, já vou entrar na parte da família, mas o nosso trabalho não dá conta, certo?